Nós estávamos vendo na última aula a constituição da matéria. Vimos que o tijolo fundamental que faz as coisas que estão ao nosso redor é o átomo. E, obviamente, nesse contexto, a ciência começou a fazer perguntas que vão além da descoberta deste tijolo fundamental que é o átomo. Então, o fato de que nós temos matéria e que nós já vimos que essa matéria é feita de átomos, não resolve tudo, porque nós temos na natureza uma série de efeitos, né, mostrando que o átomo não é algo rígido, não é algo intocável. Ele deve ter uma estrutura interna. E aí então começa a pergunta sobre a sua constituição. Do que o átomo é feito, se ele tem alguma coisa no seu interior, obviamente como que essas coisas estão distribuídas, passam a ser perguntas relevantes, né, para os cientistas. E aí começa-se uma série de experimentos, uma série que levam, né, a uma série de descobertas. E uma das descobertas mais interessantes nessa rota é a descoberta do elétron. O elétron é uma partícula subatômica, né, ele faz parte do átomo, e a sua descoberta abre, de fato, janelas para um mundo completamente diferente daquele que a gente poderia desenhar se não conhecesse a sua existência. Então, eu vou, aqui nessa aula, começar a focalizar agora na constituição do átomo. Nós queremos aprender um pouquinho sobre como que eles descobriram os constituintes, como foram determinadas as propriedades desses constituintes e que consequência isso teve no entendimento da estrutura da matéria como um todo. Porque o nosso objetivo sempre é entender aquilo que nós estamos enxergando, entender as propriedades, né, do mundo que nos rodeia. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre essa constituição. Para fazer isso, eu queria começar dizendo para vocês que mesmo antes do Thomson, mesmo antes da interpretação atomística da matéria, já existiam, né, vários experimentos que mostravam que a matéria deveria ter alguma estrutura interna, né, um pouco mais elaborada. Os efeitos elétricos, por exemplo, são efeitos que mostram que, de alguma forma, né, a matéria tem essa propriedade ou de acumular carga de um sinal ou de outro, né, os efeitos elétricos, a eletrização da matéria, é algo que já vinha há um certo tempo, aliás, até muito tempo atrás. E não se sabia exatamente as causas dessa eletrização. Ninguém conhecia o que estava sendo trocado entre um pedaço de âmbar e um pedaço de lã, quando eram atritados, e um adquiria uma propriedade e o outro adquiria outra propriedade e assim por diante. Então, já se tinha suspeita de que havia algo mais fundamental né, quando se estudava a eletricidade. Quando nós estudamos o átomo, então uma série de experimentos começou. Um dos experimentos interessantes, uma sequência de experimentos, são os experimentos que a gente chama de descarga elétrica. Vários cientistas começaram a colocar gás, porque lembra-se que eu mostrei para vocês que os gases, eles constituiu um elemento importante na determinação das propriedades da matéria. Aí se começou a fazer algumas ampolas de vidro contendo aqui dentro o gás. Então, já que a gente entende o gás, sabe que ele tem uma constituição atômica, começaram a se fazer experimentos onde se colocava eletrodos, né, no interior de um gás contido numa ampola e se dava uma descarga. Então, por um tempo relativamente grande, muitos pesquisadores fizeram esse tipo de experimento, colocando aqui alta voltagem
entre esses polos e observando que acontecia que esse gás emitia raios, né? Então havia emissão de luz e que criava-se raios, né, que acabaram recebendo nomes diferentes, né? Os raios catódicos e assim por diante. E observou-se que esses raios, eles eram constituídos de partículas. Então, quando eu dava uma descarga na matéria, criava raios e eles eram constituídos de partícula. Como que eles descobriram que eles eram constituídos de partícula? Eles descobriram fazendo o seguinte: mandavam muitos raios e aqui no lado de cá eles colocavam um material que era um material fosforescente, um material como esse que é feito a tela das televisões antigas, né? Que ainda não são de cristal líquido ou de LED ou alguma coisa desse tipo. De tal maneira que quando essas partículas batiam aqui, havia aqui fluorescência, isso aqui ficava fluorescente. Tá certo? Esses eram os experimentos que eram feitos. E eles notavam que ao se colocar um objeto aqui, então vamos supor, eu colocava aqui uma cruz, inclusive a abertura dessa aula é um desses experimentos. Então se eu colocava aqui dentro um objeto, uma cruz, por exemplo, essa cruz era projetada aqui. A hora que eu olhasse aqui a imagem de fluorescente, a imagem que esses raios causavam, eu via uma região escura, que era uma sombra que era formada, né, e toda circundada, né, pela parte fluorescente. Então era claro que eu tinha partículas que saíam aqui do polo negativo, caminhavam por essa descarga e quando encontravam, e isso fazia como se fosse um chuveiro, né? Tinha partículas vindo para todos os lados, abrindo, né, como se fosse um jato de partículas ou um jato de água, criando aqui, batendo aqui e criando essa luminescência, essa claridade, né, que é o princípio da televisão. Hoje você coloca um sal na tela, quando o elétron bate, você cria luz, né? Esse processo, que nós vamos ver mais tarde, torna a matéria apta a emitir luz. Esses experimentos mostravam claramente que o que nós tínhamos eram partículas que andavam balisticamente, né? Desde aqui do eletrodo negativo e vinham. E esses objetos que estavam na frente bloqueavam a sua trajetória, de tal maneira que aqueles que passassem acabavam projetando-se na tela e produzindo essa fluorescência, né, que a gente acaba observando. Então ficou evidente que havia algum tipo na matéria, porque da onde viriam essas partículas que estavam sendo projetadas? Bom, ou poderiam ser átomos, ou deveriam ser algum tipo de partícula que deveriam estar no interior do átomo. Porque tudo isso aqui, mesmo aqui fechando o circuito com uma fonte de alta tensão, tudo isso aqui é matéria. Então, nós temos que estar envolvido, tem que estar envolvido com a constituição da matéria, que são os átomos. Então, esses experimentos de descarga mostraram claramente que havia essas partículas e que esse processo aqui, né, demonstrava que tinha partículas móveis que estavam sendo projetadas aqui. Bom, isso recebeu vários nomes, né? Eles no início não sabiam o que eram, deram o nome de raios catódicos. E aí eles começaram a ver uma coisa interessante. Não só eram partículas que estavam sendo projetadas balisticamente, como os tiros de uma espingarda, né? Ou pedrinhas que você está atirando, como também eram de natureza elétrica. Como descobriram que eram de natureza elétrica? Fazendo experimentos complementares a esse que eu falei para vocês, onde o que eles faziam era o seguinte: eles produziam um desses feixes, um pouco mais colimado. Aliás, você pode ir na internet e colocar, né,
descargas, raios catódicos, você vai encontrar experimentos ao vivo sendo feitos sobre isso. Ao vivo não, mas experimentos animados, né, sendo feitos sobre isso. E eles observavam que quando você aproximava um ímã, ou quando você botava aqui eletrodos, criando campos elétricos, né, esse feixe era defletido. Então, a presença de campos elétricos e magnéticos causavam deflexão desses raios. Então, as partículas que faziam parte dos raios eram partículas carregadas, tinham carga elétrica. Então, essa foi uma descoberta importante, porque a partir do momento que se descobriu que essas partículas tinham carga, e dependendo da configuração, porque o que se fazia agora, aqui tem sempre uma gradinha para ser o outro polo, para produzir a descarga, eles vinham aqui, colocavam eletrodos, né, e aplicavam uma tensão nesses eletrodos, faziam as partículas passar no interior aqui de placas, né, carregadas, e eles então puderam notar que não só essas partículas eram carregadas, como eram carregadas negativamente. Então, tratava-se de partículas carregadas negativamente. Bom, com esse fato, começou-se então a procurar a natureza dessas partículas que constituíam os raios catódicos. E um cientista em especial, chamado Thomson, na Inglaterra, olhou para o problema e falou: bem, são partículas que têm carga e eu quero determinar as suas características. Normalmente, determinar as características da partícula é determinar sua carga e sua massa. Então você caracteriza, né? Às vezes o tamanho também é importante, mas aqui nesse caso, o que era importante era determinar o que a gente chama da massa e da carga da partícula. Então o Thomson, lá em Cambridge, na Inglaterra, sabendo que essas partículas tinham carga, ele falou assim: bom, eu vou criar aqui um experimento que vai me permitir caracterizar, porque eu sei que elas interagem com campos. Então, se eu tiver controle sobre o campo, né, porque a gente sabe que cargas interagem com campo elétrico e magnético também. Eu vou colocar E e B. Né? Porque essa é a forma com que o campo, as propriedades do espaço de campo elétrico e magnético agem sobre as cargas. Então, Thomson falou assim: bom, sabendo que elas têm carga, eu vou tentar produzir configurações conhecidas de campo e ver o comportamento das partículas. E através disso, quem sabe conhecendo o campo e conhecendo como que o campo interage com partículas carregadas, eu determino a carga da partícula, ou pelo menos alguma relação da carga com a massa. Então foi assim que nasceu a ideia para o Thomson fazer o seu experimento. Como era o experimento de Thomson? Fácil. Ele pegou e utilizou um pouco daquilo que se tinha, dos raios. Então ele foi lá, criou uma ampola que tinha um gás rarefeito. Você não pode ter muito gás também, porque senão não é possível propagar essa descarga no gás. Então você tem que ter uma quantidade certa de gás lá dentro. Isso chama-se gás rarefeito, né, de baixa pressão. Então o que o Thomson fez foi fazer um experimento, que eu vou descrever agora, para determinar essas características. Essencialmente, o experimento de Thomson, ele vai estudar a deflexão desses raios, para tentar entender a sua constituição. Então agora nós vamos ver aqui o experimento de Thomson. Ele pegou, criou dentro de uma ampola, e para simplicidade, eu não vou desenhar a ampola de novo, mas ele criou lá dentro da ampola uma espécie de um capacitor, no qual ele era capaz de aplicar cargas positivas e cargas negativas. Polarizar positivo e negativamente. Então isso são placas, né? O Thomson criou placas e fez o raio catódico, que era originado aqui de uma fonte e que já se sabia era constituído de partículas que deviam estar andando com uma certa velocidade. Ele fez passar por aqui.
Quando eu não aplico campo nenhum, obviamente esse raio vem e vai bater aqui numa tela. Então essa é uma tela que tem um elemento fosforescente, é um elemento capaz que quando o elétron bate, né, com uma certa velocidade, ela é capaz de criar um ponto luminoso. Exatamente como a tela da televisão ou das televisões antigas. Então ele constituiu esse experimento e aí começou a aplicar campos elétricos aqui. Então ele veio aqui, quando ele polariza isso aqui, todo mundo sabe que cria um campo elétrico na direção vertical e para baixo, né? Então nessa região aqui, a partícula que está aqui vai sofrer uma força elétrica se eu aplicar o campo elétrico. Então ele pegou a partícula, que está andando com velocidade nessa direção, e aplicou um campo elétrico. Quando ele aplicou o campo elétrico, o que ele viu? Ele viu que essa partícula vinha, começava a ser desviada e terminava aqui num ponto luminoso na tela. Então ele produziu o que nós chamamos de uma deflexão. E obviamente, sabendo que ela é negativa, sabendo que o campo, ele sabia que aqui existe uma força, dependendo do campo elétrico que ele aplica, porque quando ele polariza as placas metálicas aqui, faz esse feixe passar, o que ele está criando nessa região é um campo elétrico, que está vindo para baixo aqui. Então ele viu, não é? Essas placas tinham um tamanho, que eu vou chamar de Elinho, e ele viu, a partir do ponto inicial aqui, ele viu que havia uma deflexão. Então ele criou uma deflexão vertical dos feixes. Estudando essa deflexão, aplicando o campo, você acaba produzindo uma força maior ou menor, portanto você acaba produzindo uma deflexão maior ou menor. Muito bem. Mas aí ele tinha um problema sério, que era a velocidade. Porque a força você aplica, você estuda a deflexão. Então eu, na verdade, não conheço a carga e nem conheço a velocidade. Então eu tenho duas grandezas, que é a carga e que é a velocidade, para serem determinadas correlacionando com a deflexão. Então ele tinha que fazer algo mais. E ele fez. Ele falou, bom, eu tenho que fazer mais um experimento, porque eu tenho duas grandezas que eu não conheço, porque não sabia qual era a velocidade da partícula. Sabia que ela tinha velocidade, portanto sofria deflexão, mas não sabia qual era a sua... Então aqui é a partícula, que tem uma massa m e uma carga q, né, que é a partícula que constitui os raios, como nós vimos. E aí o que o Thomson vai fazer agora é aplicar também um campo magnético. Como que ele produz o campo magnético? É fácil, ele põe aqui, ele chega aqui nessa ampola de descarga e produz bobinas. Ele coloca bobinas que geram campo magnético, porque essa parte de produção de campos elétricos e campos magnéticos era relativamente bem conhecida nessa época, né? Nós temos toda uma história da eletricidade, com gente célebre como Coulomb, o Ampère, o Faraday, todos eles, o Gauss, todos eles de alguma maneira contribuíram para formular matematicamente, né, a eletricidade, como que a eletricidade era, tanto o campo, a parte magnética quanto a elétrica, como que os campos eram feitos e assim por diante. Então eles dominavam relativamente bem tudo isso. Bom, aí então ele vem e produz um campo magnético nessa direção, e como resultado desse campo magnético, ele produz um campo magnético, desculpe, nessa direção aqui. Então ele vem, produz um campo magnético, vai introduzir um campo magnético, e o resultado desse campo magnético aplicado aqui perpendicular ao campo elétrico é a aparição de uma força. E a força magnética sobre uma partícula carregada é, na verdade, um produto vetorial, né? Mas é basicamente a carga dividido pela velocidade da luz, vezes a velocidade, vezes o campo, mas perpendicular à aplicação do campo. Então, se ele aplicou um campo aqui, a gente pode mostrar que a força magnética é para cá. E ela vale exatamente a carga dividido pela velocidade da luz, a velocidade da partícula vezes o campo magnético. Então, o que o Thomson fez foi, bom, agora eu tenho dois botões para controlar o meu experimento.
Um é o campo elétrico, que eu controlo através da voltagem que eu aplico nas placas. O outro é o campo magnético, que eu controlo através da corrente das bobinas, que estão aqui ao redor dessa configuração. O resultado disso é que eu posso cancelar a força magnética com a força elétrica, de tal forma que eu determino, sabendo os campos, e a velocidade da luz é conhecida, eu determino a velocidade. Então, com essa configuração, o que ele fazia? Defletia, aplicava o campo magnético, eliminava a deflexão, porque são forças opostas, e com isso, sabendo os campos que estão aplicados, ele vem e determina qual é a velocidade da partícula. Conhecendo a velocidade da partícula e a deflexão e o comprimento das placas, que é a região no qual a partícula ficou acelerada, ele determina uma coisa importante, que é a razão entre a carga e a massa dessa partícula. Ele não consegue determinar a carga sozinha, porque a força vai depender da massa. A deflexão, né, eu vou aplicar uma força, mas o resultado dessa força magnética elétrica, é uma aceleração. Então, novamente, a massa da partícula começa a aparecer. Então, de novo, utilizando uma composição de campos elétricos e magnéticos, Thomson consegue, né, determinar a velocidade da partícula e com a velocidade, ele aplica agora um campo, consegue determinar qual é a deflexão. Sabendo a região de interação, ele é capaz de fazer um cálculo, como esse que a gente faz em mecânica, onde tem uma aceleração da gravidade, a gente joga uma partícula, tem um movimento parabólico. É o mesmo conceito que é aplicado aqui. O Thomson aplica aqui esse conceito e medindo essa deflexão y, ele consegue tirar uma razão entre a carga e a massa. Então, com essa composição de campos, o Thomson foi capaz de demonstrar que essas partículas que ele estava lidando tinham uma relação carga-massa que era igual a 1,76 vezes 10 a 11 coulombs por quilo. Bom, então ele caracterizou as partículas que faziam parte desses raios catódicos e que, portanto, são partículas que devem estar dentro da matéria. Só que o grande problema é que quando ele comparou isso com a relação carga-massa do menor átomo que poderia ter, que é o átomo de hidrogênio, que é 9,57 vezes 10 a 7 coulombs por quilo, e ele era capaz de saber que isso aqui tinha praticamente a mesma carga, ele observou que o que ele estava lidando era algo que tinha uma massa muito menor do que o menor átomo. Então Thomson descobriu que o que ele estava lidando era algo que não era o átomo, era uma partícula muito menor. Ele descobriu que aqueles raios eram feitos de partículas carregadas negativamente e com a massa cerca de 2.000 vezes menor do que o menor átomo. Então veja, faz o experimento, determina a relação carga-massa e chega à conclusão que o que você está lidando ali, né, é uma partícula com massa 2.000 vezes menor do que o menor átomo que eu tenho. Bom, então o Thomson chegou à conclusão que deve ser uma partícula no interior do átomo, e essa partícula que é, quando se dá a descarga, ela sai dos átomos e propagam, e essa partícula, que deve estar relacionada também com a existência de correntes elétricas e tudo isso, recebe o nome de elétron. Então, nisso constituiu a descoberta do elétron. E, então, isso abre uma nova área, porque agora eu tenho um átomo, mas espera aí, dentro do átomo tem coisa. Tem um elétron que é muito menorzinho, ele é 2.000 vezes menor. E esse elétron, que é 2.000 vezes menor, acaba sendo responsável pela condução de corrente elétrica, pelas descargas dos raios catódicos e assim por diante. Então, o elétron foi descoberto dessa forma. E o próprio Thomson ficou muito impressionado por ter uma partícula tão pequenininha. Porque se já se pensava no átomo como algo tão pequeno que era intangível, né? Não dava para medir nem o átomo. Imagine agora o elétron,
que é 2.000 vezes menos massivo e que deve estar lá no interior do átomo, porque ele vai estar onde? Ele deve estar na matéria, porque todo experimento realizado tem a ver com matéria. Então, a descoberta do elétron começa a colocar agora a questão de como ele está distribuído na matéria. Muito bem. Mas isso não é tudo sobre o elétron. Essa é as evidências, a primeira descoberta do elétron, através do experimento de Thomson. Mas aí começa as outras perguntas. Pô, mas o que o Thomson, na verdade, fez foi medir a carga sobre a massa. E chegou a essa conclusão, que trata-se de uma partícula cerca de 2.000 vezes, mais leve do que o menor átomo que eu tenho. Então é uma partícula subatômica, é uma partícula que está lá no interior do átomo. Mas na verdade, quem que é a carga? Qual o valor da carga e qual o valor da massa? Bem, se o Thomson determinou a razão carga-massa, se eu determinar ou a carga ou a massa, eu resolvo o problema. Então aí é que entra na história um outro físico, agora não inglês, mas americano, que vai tentar fazer um experimento, que é o Sr. Millikan, para determinar a carga do elétron. Ele quer saber o seguinte: qual é a carga dessa partícula? Quero saber o valor dessa carga. Bom, a história de Millikan e a história do experimento da determinação da carga do elétron é bastante longa. Quem estava atrás de descobrir a carga era o próprio Thomson, o próprio laboratório de Cambridge estava atrás de descobrir essas cargas e assim por diante. Mas eles tinham alguns problemas e o Millikan teve algumas sacadas importantes, teve algumas ideias importantes. O que o Millikan fez? Ele chegou e falou assim: bom, eu preciso determinar a carga. Não vou repetir o experimento de Thomson, eu vou fazer um experimento distinto. Eu vou criar aqui um capacitor de novo. Então ele vai lá e pega placas, cria um capacitor que ele pode polarizar, pode aplicar uma voltagem entre elas e coloca aqui no seu interior não elétrons, mas gotículas de óleo. Ele coloca gotículas de óleo e observa, que é o olhinho dele, o comportamento dessas gotículas. Então ele fica observando o comportamento dessas gotículas e, obviamente, através de processos distintos, ele carrega essas gotículas, tá certo? Claro que a gotícula tem um número enorme de átomos, mas não importa, né? Se ela tem carga, essa carga tem que vir do elétron. Então ele pega, carrega essas partículas, deixa essas partículas cair na atmosfera. Então quando elas estão caindo, elas têm velocidade, elas pegam, deixa eu desenhar aqui embaixo, essas partículas acabam tendo, na sua queda, uma força viscosa, e ele pega, isso lhe dá uma velocidade terminal, né, que nem um paraquedas caindo, e ele aplica campos, né, em adição à força viscosa, ele vem aqui e aplica campos, que nem, nesse caso, que nem o Thomson fez, só que agora com gotículas de óleo. E como ele sabe que as gotículas de óleo são matéria e lá deve estar os elétrons, quando o Millikan faz esse experimento com gotículas de óleo, navegando aí dentro das placas do capacitor, observando o seu comportamento, tudo isso, ele mostra que a carga de cada partícula é um múltiplo. A carga de cada uma dessas gotículas de óleo é um múltiplo de um valor elementar, que ele chama de E, e esse valor E ele é capaz de determinar como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como se sabia que a matéria era constituída de átomos, não tinha que ter um número inteiro de átomos, e os átomos têm elétron, então se a gente assumir que cada átomo aqui vai ou perder ou ganhar um elétron, então aqui tem que sempre ter um número inteiro de elétrons, por isso que ele encontrou múltiplo disso. E ele encontrou então o valor elementar disso e com isso determinou a carga do elétron. Determinou que a carga do elétron era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bem, tinha-se uma boa ideia de qual deveria ser esse valor, porque sabia-se, não é? Sabia-se que
da eletroquímica, de experimentos de eletrólise e tudo isso, tinha-se uma ideia disso aqui. A coisa não é tão no escuro assim, né? Tinha-se algumas ideias. Mas o Millikan, queira ou não, foi o cara que determinou e falou, não, essa é a carga do elétron. Fez outros experimentos para comprovar e chegou então ao valor da carga do elétron. Então, essa carga Q agora é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Né? Bom, se eu sei que isso aqui se eu sei isso aqui do Thomson, eu sei isso aqui do Millikan, eu posso determinar a massa de uma forma trivial. E foi isso que foi feito. Pegaram, usaram o valor do Thomson, o valor do Millikan e determinaram qual é a massa do elétron. E a massa do elétron, obviamente, tem o valor de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. (10 a menos 31 kg é muito pequenininho, é muito pouca massa, tá certo? Mas determinou-se isso. Então aqui eu tenho todas as características do elétron. Até esse ponto aqui da história, o elétron é uma partícula que tem uma carga. Bom, primeiro, é uma partícula que está no interior do átomo, tá certo? Tem uma carga que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tem uma massa que vale 9,1 vezes 10 a menos 31. E, mais importante, tem uma certa mobilidade. O elétron tem uma certa mobilidade. Por quê? Porque a gente consegue, ele acaba sendo responsável, toda vez que eu aplico uma voltagem, é ele o afetado. Então, além de ter uma carga pequena, uma massa pequena, ele tem também mobilidade, ele é capaz de sair do átomo, né, criando íons, obviamente, que a eletroquímica sabe e comprova, né, a eletrólise e tudo aquilo. Mas, então eu estou fechando um primeiro cenário. O primeiro cenário é, meu modelo de matéria agora é átomo e lá dentro tem o elétron. O elétron com massa muito menor do que o átomo como um todo. E uma carga, que obviamente é carga negativa. Então a gente tem que sempre lembrar que essa carga é negativa, né? O certo seria botar um sinalzinho aqui, para sempre lembrar que a carga é negativa, o elétron é negativo, dentro da nossa referência de positivo e negativa. Então o elétron acaba tendo essa carga. Aí a questão que surge é o seguinte, então agora eu tenho um modelo de matéria, então para mim a matéria é átomos, né? Esses átomos têm elétrons, esses elétrons têm a carga, têm a massa, e essa massa é muito menor do que a massa do átomo como um todo. Então a massa da matéria não pode estar depositada nos elétrons, tem que ter alguma coisa massiva no átomo. Então aí começa a pergunta, onde está a massa do átomo? E mais do que isso, deve ter, se tem partículas negativas, mas a matéria é neutra, ninguém, né, põe uma placa de capacitor aqui e o ar vai todo para um lado do eletrodo. Então a matéria é neutra. Se a matéria é neutra, então deve ter também partículas positivas dentro do átomo. Então agora nós temos a seguinte situação. Eu tenho um átomo, que não é mais um objeto rígido, como a teoria cinética dos gases me fornecia, mas ele é composto de elétrons. Então eu tenho os elétrons aqui. Conheço os elétrons, são partículas pequenininhas que têm carga e massa. A massa do elétron é muito menor do que a massa do átomo. Como que eu determino a massa do átomo? Está lá, são as massas atômicas, que a própria teoria cinética nos ensina como calcular, baseado nas propriedades dos gases, por exemplo, ou outros diversos experimentos. Tá certo? E a matéria é neutra. Então agora eu tenho mais um ponto de interrogação aqui no meu estudo, que é o seguinte, quem são essas outras partículas e como que a massa está distribuída no átomo? Deve ter lá dentro outras coisas que são responsáveis por toda a massa e pela carga positiva que dá neutralidade da matéria como um todo. Bem, para determinar isso, é um novo capítulo aqui da nossa estrutura da matéria, que é basicamente a descoberta do núcleo atômico e de suas propriedades. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Até lá.